Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bom dia. Peço a Deus nessa manhã que visite o teu lar, que o Eterno estenda suas mãos sobre a tua vida e sobre a tua família. Começamos com um pensamento bíblico porque acreditamos que a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Ela nos mostra por onde nós devemos seguir. E nessa manhã nós pedimos a Deus que ao nosso lado, o nosso entendimento possa estar aberto para entendermos a santa e boa vontade de Deus para a nossa vida. Deixo com você também nesse instante uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 108, o verso 12, onde a Bíblia diz o seguinte: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Salmo 108, o verso 12. Por isso que a cada dia nós começamos invocando, clamando pela presença e pela bênção dele sobre a nossa vida. Porque no momento da nossa angústia, ele nos auxilia. Vão é o socorro do homem. Se não for a mão do Senhor, nada mais irá solucionar os nossos problemas. A cada manhã, nesse canal, nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nesse momento eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 10, o verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Salomão, de fato, recebeu a bênção do Senhor de uma forma grandiosa. Salomão foi muito sábio em se voltar para Deus e pedir a Deus sabedoria para que pudesse discernir entre o certo e o errado. Tivesse sabedoria para poder orientar e conduzir uma grande nação. E Deus se agradou da pergunta de Salomão. Como resultado do agrado de Deus sobre a vida de Salomão, muitas outras bênçãos caíram sobre a vida de Salomão de uma forma sem medida. Salomão tem discernimento que primeiramente ele precisa agradar ao Senhor. Por isso que ele constrói o templo do Senhor num período de 7 anos. Mas depois de ter construído o seu templo, a bênção de Deus caiu sobre a sua vida de uma forma sem medida. Ele faz um palácio para ele e para a princesa que tinha vindo do Egito para se tornar a sua esposa. A fama de Salomão se espalhou por todo o Oriente. Muitos reis vinham até o reino de Israel para conhecer a Salomão e a sua sabedoria. E entre esses veio a rainha de Sabá, com o intuito de testar a sabedoria de Salomão e conhecer toda a riqueza que Deus tinha dado a Salomão. Nesta visita, ela lhe traz muitos presentes, como era comum quando o monarca visitava um outro rei. Salomão não age como o rei Ezequias no futuro agiu. Ao receber a visita de uma outra nação, o rei Ezequias mostrou toda a sua riqueza, mas não mostrou o que Deus fez por ele, mas não enalteceu o nome do Senhor. Salomão faz diferente. Salomão mostra tudo aquilo que Deus lhe concedeu, mas ele apresenta a Deus como sendo a fonte de todas as bênçãos, Deus como sendo a fonte da sua sabedoria, Deus como sendo a fonte de toda a sua prosperidade. As pesquisas arqueológicas comprovam que a rainha de Sabá, ela morava no sul da Arábia, tendo como sendo a sua capital Maribe, em Iêmen. Nesta visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, ela lhe trouxe como presente 24.200 quilos de ouro. Como presente também, a rainha de Sabá trouxe para Salomão escudos que eram chamados de pavês. Eram escudos retangulares, que no momento em que o soldado estava na batalha, ele tinha melhor condições de se defender do que escudos redondos. 1 Reis, capítulo 10, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Salomão vivia uma vida extravagante. O seu desejo era sempre superar os reinos que estavam ao seu redor. Ao construir um trono de marfim, ele reveste o seu trono com ouro. Isso para manter o seu luxo e a sua extravagância. Ele cobrava altos impostos da nação de Israel para que ele pudesse manter toda a sua pompa e a sua glória. 1 Reis, capítulo 10, o verso 23, a Bíblia diz o seguinte: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria.
O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele faz menção a Salomão, que Salomão de fato viveu a maior glória que Israel pôde viver. Israel viveu o período de ouro quando Salomão estava governando. O conceito de riqueza no Antigo Testamento, de prosperidade, era que essas bênçãos eram recebidas diretamente das mãos de Deus. Quando alguém vivia uma vida muito pobre, era resultado que essa pessoa não tinha recebido o agrado do Senhor, ou estava em pecado para com Deus. Mas, na verdade, nessa manhã nós precisamos corrigir a visão. Há quantas pessoas que são riquíssimas, mas estão vivendo uma vida irregular com o Senhor. E há quantas pessoas humildes, simples, sem tantos recursos, mas são íntegras diante do Senhor. Na verdade, todos nós precisamos ter consciência de uma coisa. A riqueza que Deus espera que todos os filhos possam construir não é nessa terra, mas a riqueza que de fato irá perdurar por toda a eternidade é aqueles valores que são inseridos no nosso caráter, uma vida de fidelidade a Deus, de amor ao Senhor, a maneira como nós vivemos para com o nosso semelhante, para com o nosso Deus, acumulamos tesouros nas mansões celestiais. A maior sabedoria que um ser humano pode permitir que tome conta da sua vida é a sabedoria que vem de Deus. Salomão foi abençoado por Deus porque ele abriu o seu coração para receber esta sabedoria que vinha do céu, e Deus lhe abençoou de uma forma sem medida. A prova é clara que os povos de outras nações vinham até Israel para beber dessa fonte. Nesse período, muitos reis vieram conhecer a respeito desse Deus. Nesse período, com um pouco mais de esforço, todo mundo teria conhecimento da grandeza, da majestade do Deus de Abraão e do Deus de Isaque. Israel, nesse período, nós podemos chamar como se eles estivessem vivendo o período de ouro. Eles estavam cumprindo o propósito de Deus, falar para o mundo, anunciar as boas novas de salvação e preparar nações para que reconhecesse e se rendesse sobre a grandeza do Deus de Abraão. No versículo 26, nós encontramos o escritor bíblico dizendo que Salomão acumulou para si muitos cavalos. Todos nós já sabemos, diante do estudo que nós temos ouvido da palavra de Deus, que Deus não se agradava que o seu povo acumulasse cavalos para si, porque eles no futuro iriam depender dos animais, das estratégias militares, mas não passariam mais a confiar no poder de Deus. Salomão não olha para as orientações divinas e acumula para si inúmeros cavalos. Diante de Salomão estava a opção de viver uma vida em obediência a Deus, e como resultado dessa fidelidade a Deus, Deus lhe daria paz, prosperidade e alegria. Mas se ele optasse em seguir as suas próprias vontades, como resultado disso, ele teria que pagar as consequências do sofrimento pelas suas próprias escolhas. Mediante o versículo 27, nós vemos que o escritor bíblico ele se preocupa em continuar mencionando que Salomão acumula para si muitas pedras preciosas e cedros. Isso era muito comum dentro da nação de Israel, em Jerusalém. Mas a piedade, o amor para com os seus súditos, aqueles que pagavam altos impostos, Salomão não tinha piedade. Quem nessa vida acaba acumulando muitos bens materiais, acaba criando para si muitos problemas. A nossa maior preocupação, devemos cultivar valores que irão perdurar por toda a eternidade, bens espirituais. Os bens materiais devem ser uma consequência de vivermos uma vida fiel ao Senhor. Os bens que o Senhor nos concede jamais devem nos impedir de cumprirmos os propósitos do Senhor. Se os bens que nós recebemos nessa vida nos impedem de avançar o reino de Deus ou vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor, é uma abominação aos olhos do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 28, Salomão tinha muitos comerciantes para todos os tipos de atividade que ele precisasse para dentro do seu reino, inclusive comércios de cavalos. Mas quanto mais nós acumulamos bens em nossa vida, se torna uma tentação para que nós possamos nos afastar dos propósitos do Senhor. Quanto mais Salomão enriquecia, ele dava passos mais largos para longe do Senhor. A ambição de Salomão ocupou a misericórdia, a graça, a bondade, a sabedoria. Os bens materiais para ele era muito mais importante do que seres humanos e pessoas e relacionamentos daqueles que estavam ao seu lado.
Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 10 do livro de 1 Reis, eu e você, nós não podemos nos esquecer de algumas verdades que esse capítulo nos ensina. A primeira delas, Salomão foi sábio, em primeira instância, quando ele recebe a visita da rainha de Sabá. Ele mostra todo o seu reino, a sua glória, mas ele não se esquece de falar de Deus. A rainha de Sabá, no futuro, ela aceita Jesus Cristo, se coloca nos braços do Senhor e vive uma nova vida como resultado do testemunho do rei Salomão para a sua pessoa. Hoje nós não podemos nos esquecer. Tudo que nós recebemos é para que nós possamos também testemunhar de quem é o doador de todas as bênçãos. Há uma segunda orientação. Nós nunca deveríamos permitir que o nosso coração se tornasse tão ambicioso, desejoso de conquistar tantas glórias nessa terra e nos esquecêssemos da prioridade da nossa vida enquanto estamos aqui nesse mundo. A nossa maior prioridade é permitirmos que o Senhor seja o primeiro e exclusivo da nossa vida. Quando o nosso coração começa a perder essa prioridade e algumas outras coisas ocupam o centro da nossa vida, nós estamos num caminho errado. É necessário retornar, confessar os nossos pecados, pedirmos perdão a Deus e pedirmos a Ele a oportunidade de recomeçarmos diante dEle. Há uma terceira orientação. A glória desse mundo é passageira. Eu nunca vi uma pessoa, quando morre, levar para o seu túmulo os bens, a riqueza e os valores que ela conquistou nessa vida para dentro do caixão. Tudo nós deixamos sob a face dessa terra. Por isso que eu e você, nesse momento, nós precisamos refletir. O que de fato nós precisamos acumular? Nós precisamos acumular tesouros nas mansões celestiais. Nessa terra, se nós tivermos o suficiente para nossa manutenção, para nossa vida, nós precisamos levantar as mãos aos céus, agradecer ao Senhor e pedir a bênção dele sobre a nossa vida. Por isso que nessa manhã, antes de sairmos para as nossas atividades diárias, clamemos a Deus sob a bênção dele sobre cada um de nós, nos concedendo forças para que a cada dia nós possamos nos manter na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, permitimos que o Senhor se assente exclusivamente no trono do nosso coração. Por favor, Senhor, conduza a nossa vida, escreve a nossa história, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.